Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente retorna ao trabalho, né, depois de 1 mês e 1 dia de recesso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, agradecemos a presença de todos. Vamos então fazer o Ricardo e o Cláudio vai cantar. Está acostumado de eu estar ali, né? Do Padre Germano, a gente fazer a leitura da mensagem. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio, Ricardo. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administra, dê justo, ser justo na distribuição do trabalho. Se legisla, ser fiel ao bem de todos. Se espalha dons da fé, não te descuide das almas que te rodeiam. Se ensinas, seja claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menospreze o doente. Se constrói, atende à segurança. Se aras o solo, faz com alegria. Se coopera na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublimam para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes com mudanças inesperadas, nem te impressiones a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives, onde te encontras, por iniciativa de Deus, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam,
e agindo incessantemente na extensão do bem no campo de luta que a vida nos confia, esperamos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos levará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então a nossa mensagem começa, trazendo aqui uma reflexão de cada um de nós, das nossas atividades diárias. E eu resumo aqui para que a gente faça tudo com amor e com alegria. O meu filho trabalha por conta própria, tem dia que tem trabalho, tem dia que não tem. Toda vez que ele vai sair, eu falo, meu filho, o que tem que fazer? Já até sabe, né? Agradecer a Deus, pai. Tá bom, filho, vai com Deus. Porque um dia de trabalho é uma bênção de Deus. Quem pode trabalhar todo dia tem que agradecer a Deus. Ah, mas eu estou muito satisfeito. Então corra atrás de outro, mas não reclama desse, porque se tivessem esse, ia estar muito pior. Porque a mensagem nos traz isso, o compromisso que a gente tem. Se a gente está vivendo uma situação, eu tenho uma profissão, eu tenho, enfim, as minhas atividades, é porque elas são necessárias para a minha vida, para a minha evolução enquanto espírito eterno. Então que a gente faça com alegria, que a gente cuide dos nossos na nossa casa com alegria e agradeça a Deus. Ah, mas lá em casa é todo mundo problemático. Ótimo! Deus confiou a mim a tarefa de cuidar de quem é problemático. Isso é uma dádiva, é uma oportunidade imensa que Deus está confiando a nós, porque se colocou problemático com a gente, é porque a gente tem condições de cuidar do problemático. A gente aprende que Deus não coloca a cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Então vamos agradecer sempre, porque cada dia é uma oportunidade sagrada para cada um de nós. E a gente não sabe quando a gente retorna. A gente vê jovens aí, a gente vê às vezes jovens atletas de futebol de clubes grandes que tem todo o acompanhamento de todas as formas, infarta e morre jogando futebol. Às vezes na véspera do jogo fez aqueles testes lá com esteira, com monitoramento, tudo tecnologia de primeiro mundo, e o jovem morre lá. Então a gente não tem um momento certo para voltar, então que a gente faça o melhor hoje. Agradeça sempre, porque cada dia é uma oportunidade sagrada que Deus nos oferece, ainda que esse dia tenha sido difícil, meus irmãos. Então vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por essas portas terem se aberto hoje e por estarmos reunidos aqui na casa de Deus. Obrigado, Senhor, por permitir que a nossa casa, a tua casa, Pai, abrisse as portas para nos receber, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco nessa reunião e por estar conosco sempre. Obrigado, Padre Germano, que há tantos anos a nossa casa fez 91 anos de portas abertas materialmente, mas com certeza muito mais tempo do que isso. Já havia todo um preparo e um compromisso da espiritualidade para que essa casa pudesse existir materialmente e nos acolher tanto. Obrigado à espiritualidade amiga, incansáveis companheiros que a gente ainda não enxerga, mas que trabalham muito com muito amor. Pedir a esses companheiros espirituais que possam envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Ricardo, que fará uso da palavra essa noite, que vai nos trazer uma história de vida de uma pessoa muito importante, que deu grandes exemplos e que deve sim ser seguido esse exemplo por todos nós. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estar na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião da noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. É contigo, Ricardo. Bom, olá meus amigos, meus irmãos, muito boa noite a todos. É maravilhoso estarmos aqui novamente reunidos para a primeira reunião pública de 2023, nessa casa maravilhosa que nos acolhe, que cuida de cada um de nós. E como a nossa irmã Rosa sempre fala na hora do passe ali, quando a gente entra naquele portão lá,
a espiritualidade já está tratando e nos dando tudo aquilo que a gente precisa receber naquele momento. Então estejam certos, estamos todos sendo tratados. Hoje nós vamos falar, como o Giovanni já comentado, sobre um espírito maravilhoso. Uma mulher que transformou totalmente a sua vida no seu encontro com Jesus. A nossa querida Maria Madalena, que no seu encontro com Jesus reconstruiu a sua vida. Pode botar a primeira? Lógico que as fotos que vão estar aqui de Maria Madalena não são realmente as fotos de Maria Madalena, porque não tem nenhum registro praticamente sobre isso. Mas para poder melhorar, né, o que a gente vai conversar aqui, nós resolvemos pegar as fotos na internet para poder dar uma ênfase a mais à sua história e mais ou menos de como ela era uma mulher realmente muito bonita. Maria Madalena é chamada hoje de Santa Maria Madalena. Muitos de nós não sabem, como eu também não sabia, que ela acabou de ser canonizada pelo Papa Francisco em 2016. Então ela passou a ser chamada de Santa Maria Madalena. Mas quanto tempo atrás isso já poderia ter acontecido, né? E confesso a vocês que quando comecei a fazer o estudo de Maria Madalena para trazer a história dela, eu fiquei um pouco preocupado, porque nos 4 evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, existem 14 citações de Maria, e muitas vezes chamam de mulher. Mas a sorte é que somos espíritas, né? E sendo espíritas, fica mais fácil, a gente pode se basear nas obras espíritas. A primeira delas é o livro Boa Nova, nos trazido pelo espírito de Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier. Capítulo 20 nos dá muitas informações sobre Maria Madalena. O segundo é o livro Primícias do Reino, trazido pelo espírito de Amélia Rodrigues, pelo nosso querido Divaldo Franco. E o terceiro, ainda por Divaldo Franco, um livro chamado Sexo e Consciência. E aí sim, nós temos bastante informações que falam inclusive da sua infância. Então, baseado em todas essas obras, eu vou começar a dizer para vocês que a cidade de Magdala, no tempo de Jesus, era uma das cidades mais encantadoras. Ela era banhada pelo mar da Galileia, ainda é, ou o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, porque é tudo o mesmo nome, né? E esse mar, devido a essa característica geográfica, ela é uma cidade que tem o clima ainda mais ameno do Oriente Médio. Ela recebe as águas do Rio Jordão, pelo hemisfério norte, que se acalma no Mar da Galileia e deságua pelo lado sul, chegando até o Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. E o Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. Por isso que ela deixa essa temperatura no Oriente Médio um pouco mais tranquila. Inclusive a rainha Cleópatra do Egito, por 2 vezes visitou Magdala para poder beneficiar-se daquele clima maravilhoso. Magdala também sempre foi uma cidade de muito comércio, um comércio que funcionava de dia e de noite, onde os mercadores vinham com as suas carruagens para poder trocar as especiarias, os frutos secos, os vinhos de Caná, os tapetes da Babilônia. E uma grande força nesse comércio era a mesa dos cambistas, né? Que as moedas da época, sextetos, denário, talento, a dracma, todas essas moedas, né, de diferentes regiões eram trocadas naquela região, e fazia com que isso fizesse de Magdala uma cidade extremamente conhecida, extremamente povoada, né? Mas com tudo isso, Magdala vai se tornar ainda mais famosa, não por causa disso que eu estou contando, e sim por causa de uma mulher, nossa querida Maria de Magdala, que, diga-se de passagem, através das obras espíritas, eu vim descobrir que seu nome não era Maria, nem Madalena e nem Magdala. Seu nome era Miriam. Só que devido às traduções do Evangelho para diversas línguas,
essa informação acabou se perdendo. E como ela era uma cidadã de Magdala, o nome comum na região era Maria, e muita gente de Magdala também era chamada de Madalena. Então convencionou-se Maria de Madalena ou Maria de Magdala. E assim ela ficou conhecida para a posteridade. Madalena, vamos chamar assim, que é como mais a gente conhece, né? Ela mais ou menos aos seus 12 anos, ela teve o primeiro contato em ouvir falar de Jesus. Não propriamente de Jesus, mas sim do Messias. Uma vez seus pais a levaram para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, em praça pública, viu um homem falando para quem quisesse ouvir em voz alta, que no momento em que Messias chegasse, as pessoas iam passar a ver um mundo de amor. E ela parou ali, ficou ouvindo tudo que ele falava, já ficou encantada com Jesus. Com Jesus não, com o Messias. E isso ela tinha 10 anos. Passou o tempo, e ela mais ou menos com 12 anos, teve a infelicidade dos seus pais desencarnarem. Faleceram, desencarnaram, e ela não tinha ninguém na vida. Então ela com 12 anos, acabou sendo vendida como escrava. Ela foi vendida para escrava para uma fazenda, uma família, e quando ela completou 15 anos, que ela já era uma menina linda, bonita, ela deu ouvidos a uma voz que prometeu mundos e fundos, aliás, e caiu numa tremenda ilusão, porque ela acabou acordando num bordel. Bota a próxima. É o mar. Sim, aqui é o mar de Tiberíades, do qual eu falei. Bota a próxima agora. Então aqui ela começa a trabalhar no bordel e começa a ter extremamente dificuldades, passar momentos da sua vida a qual ela não queria ter e que infelizmente ela teria que viver daquilo. E uma das obrigações das meninas que trabalhavam no bordel era pegar um vaso de alabastro e vender perfumes na rua. E aí ela vai ter segundo contato com alguém que fala sobre o Messias ou sobre Jesus. É um homem também em praça pública falando, ela para de vender o perfume e começa a ouvir o que ele falava. E o homem falava que que o Messias tinha um olhar balsâmico, que vivia para o amor e não importava quem estivesse na frente dele. Não importava se era uma pessoa perseguida, se era um pecador. E ela ficou novamente encantada com o que o homem falava de Jesus. O tempo foi passando, Madalena foi crescendo, se tornou uma mulher, ficou cada vez mais bonita e poderosa. Os homens a perseguiam, os generais, os mercadores, os homens de todas as cidades vinham de longe para poder ter uma noite com Maria Madalena. Ela então começou a ficar milionária, passou a morar num palacete, a ter serviçais, escravos, vigias, seguranças, tudo para cuidar dela. Só que ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar, ela só não tinha a paz de espírito que ela tanto podia ter. Por isso ela começou a ser considerada aquela mulher que era obsediada pelos 7 demônios. Porque em momentos de sua vida, quando ela estava sozinha, ela entrava numa depressão profunda e às vezes ficava de 3 a 4 dias sem tomar banho, sem se alimentar, não saía dos seus aposentos, não queria barulho e não queria ser incomodada por ninguém, nem pelos generais, nem pelos seus clientes. Só que certa noite, ela recebe um homem em sua porta, um ex-leproso, que com um cajado começa a bater na sua porta. Pum, pum, abram a porta, eu preciso falar com a senhora. E o vigia lá de cima olhou, falou, esse rapaz é maluco. E abram a porta, a senhora precisa me ouvir. E continuou batendo na porta. E o vigia viu que ele tinha um brilho no olhar um pouco diferente. E pensou, vou ou não vou? E ele de novo, pum, pum, batendo na porta. Por favor, abram a porta, a senhora precisa me ouvir, eu preciso falar com a senhora. Ele então desceu para poder abrir a porta, só que ele abria apenas um pouquinho, mas no momento em que ele abriu, o mendigo empurrou a porta, ele entrou no pátio de dentro
E quando olhou para a porta da casa, viu uma serviçal descalça subindo uma plataforma. Ele correu atrás dela e quando ele se deu conta, ele estava nos aposentos de Madalena. Então ele se deparou com ela deitada na cama, respirando ofegante, muito sonolenta, e ele deitou nos pés da cama e falou: Senhora, acorda, Senhora! E ela nem se mexia. Ela começou a pegá-la pelos pés: Senhora, acorda, Senhora, eu preciso falar-lhe. E ela de repente começou a levantar a cabeça e falou: quem é você? Ele fala para ela: Senhora, então não lembras de mim? A senhora vinha uma semana atrás, andando com a sua carruagem pela alameda arborizada, e eu me joguei na frente da sua carruagem e mostrei meu peito cheio de lepromas. Eu era aquele leproso e pedi à senhora: Senhora, me ajude, eu preciso encontrar o Messias para que ele possa lavar a minha lepra. E a senhora então me jogou uma moeda de ouro e me falou: pergunte a ele, se ele lhe curar, pergunte a ele se ele lava a lepra da alma. E se ele disser que sim, venha contar-me. Então, senhora, estou aqui, estou curado, eu tenho certeza que Jesus pode lhe ajudar. E ela olhou para ele e falou: lepra do corpo eu já vi outras pessoas curarem, mas eu tenho uma lepra muito profunda na alma. Será que ele vai me curar? E o mendigo fala para ela: Senhora, Jesus é diferente. Jesus conversa com os pecadores, ele come com os perseguidos. Eu tenho certeza, eu sinto na minha alma que ele pode lhe curar. Venha comigo. E ele está ali a 50 metros do outro lado da praia, em Cafarnaum, na casa de Simão o pescador. Vamos, eu lhe levo até lá. Então ela levantou, bateu palma, a serviçal chegou, ela pediu que a serviçal lhe vestisse e ela prosseguiu com o barqueiro e com o mendigo até a praia de Cafarnaum. Ao chegar lá, ela estava totalmente tímida como uma criança, porque ela sabia da sua condição e não sabia o que Jesus ia pensar dela. Mas o mendigo foi levando ela até a porta e quando chegaram na porta, que estava entreaberta, ele falou: vai, senhora, vai, eu tenho certeza que vai dar certo. Então ela começa a empurrar a porta rangendo. Quando a porta se abre, que ela entra na sala, Jesus está sentado numa pedra e vira-se para ela e ela fica simplesmente apaixonada pelo olhar balsâmico de Jesus e fala: mestre querido, e se joga no chão. E quando ela se joga no chão, Jesus fala para ela: Maria, levante, Maria. E ela: Senhor, tu me conheces? Maria, eu sou o bom pastor, eu conheço cada uma das minhas ovelhas e tu és uma delas. E ela fala para ele: mas Senhor, se tu me conheces, tu sabe que eu trago a alma cravejada de pecados. Eu tenho alguma esperança para mim? Maria, por acaso você nunca viste as casas em ruína, quando chega a primavera, que as flores começam a nascer exalando aquele perfume maravilhoso? Os homens são assim. Os homens pecam, mas as flores são o encontro com o Evangelho. Então, a mim não me importa o que fizestes até hoje. O que me importa é o que tu farás a partir de agora. Senhor, me diga o que queres que eu faça. O que quiseres eu farei. Maria, ame aos teus filhos. Mas Senhor, eu sempre quis ter filhos e nunca tive essa bênção. Maria, quando eu digo para amar os seus filhos, não são os seus filhos de carne, são os filhos que não têm mães, ou as mães que não têm filho. Siga e faça isso que eu estou lhe falando, que eu lhe darei um mundo de bem-aventuranças. Maria então para de chorar, fica louca de felicidade, vai saindo da sala sem dar as costas para Jesus, e quando ela encontra a rua,
ela sai cantarolando por tanto amor que ela sentiu no coração, que ela nunca tinha visto um homem falar com ela com tanto amor, com tanto carinho. Então ela pega a barca junto com o mendigo, com o barqueiro, e volta para sua casa. E no dia seguinte começa a gritaria: a meretriz está louca! A meretriz está jogando os seus bens pela janela. Ela começou a jogar todas as suas roupas pela janela, todas as suas joias, doou a sua casa para todos os seus serviçais e liberou todos os serviçais. Todos eles agora não eram mais funcionários dela. Ela então pegou uma muda de roupa, alguns recursos que ela ainda tinha guardado, e pegou o barco para voltar para Magdala, para poder começar a seguir Jesus. Só que nesse mesmo dia, Jesus havia sido convidado por um fariseu também chamado Simão, que era um dos doutores da lei e era um homem extremamente rico, para um banquete na casa dele. Porque era um homem que gostava de aparecer, era um fariseu que gostava de aparecer. Ele tinha muito dinheiro e o que importava para ele é quando chegava um general ou um governador, uma pessoa que estivesse em evidência, ele convidava para fazer um almoço na casa dele, para que ele, perante os seus amigos, aparecesse também. E assim ele convidou Jesus. Simão e João acharam estranho Jesus aceitar, mas tudo com Jesus tem um porquê, né? E Jesus aceitou. Quando chegou na casa de Simão, o fariseu, Jesus ao chegar, Simão, fariseu, recebe Jesus e diz para ele onde ele teria que sentar. Simão e Pedro também. Pedro e João também. E a festa começou a rolar com música, com muitas coisas. Jesus quieto, né, assistindo aquilo tudo. E de repente, no auge do negócio, um rebuliço acontece na porta, todos param para olhar. Quem é? É Maria Madalena. E o fariseu ficou assustado, porque ele pensou logo: como essa meretriz vem na minha casa? Só que ele esqueceu que ele era cliente dela. Então ele logo se recolheu, porque ela não tinha nada a perder, ela podia botar a boca no mundo. Então ele se recolheu, mas os guardas ficaram próximos e ele só pensou. Ele ainda não pensou. Nesse momento, Maria Madalena olha para Jesus, se joga nos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. E ele pensou: se Jesus realmente é o Messias, ele vai saber que essa mulher é uma meretriz cravada de pecados e vai expulsá-la. E como Jesus é Jesus, ele logo sorriu para o fariseu e falou: Simão, sei que tu és um homem muito próspero. E o fariseu fala para ele: nem tanto, Senhor, nem tanto. Mas sei que você conhece os dinheiros. Sim, eu conheço os dinheiros. Eu trabalho com dinheiro. Então diga para mim, Simão, se um homem te deve 500 denários e um outro te deve uma pequena soma, alguns talentos, e nenhum dos dois tem condições de pagá-lo, e você resolve perdoar os dois, a dívida dos dois, quem mais o amará? E aí ele fala: Senhor, eu acho que o que deve mais. Então, João, mulher, levante. Você está perdoada de todos os seus pecados. Sabe por quê, Simão? No momento em que eu cheguei, você não beijou a minha face como manda a lei. Esta mulher beija a planta dos meus pés o tempo todo. Você não me deu a água para lavar os meus pés sujos da poeira da estrada. E essa mulher lava-me os pés com suas próprias lágrimas. Você não me deu a toalha de linho para eu enxugar os meus suores, o suor e os meus pés. E essa mulher enxuga os meus pés com seus próprios cabelos. E você não trouxe o óleo para me ungir como manda a lei. E essa mulher pegou o seu próprio vaso de alabastro e está ungindo os meus pés. Então, mulher, vá e a partir de agora, siga-me.
Maria Madalena, então, sai dali, muito feliz, como nunca tinha se sentido antes, e a partir desse momento, ela passa inteiramente a se dedicar a Jesus, a viver em prol de Jesus, em todas as suas pregações, em todos os seus trabalhos. Ora, ela ajudava com os leprosos que queriam entrar próximo onde as pessoas estavam, que não podia. Ora, ela ajudava com as crianças, que às vezes sumiam no meio da multidão. Ora, ela ajudava com a comida, o alimento para todos os discípulos, né? Só que o tempo passou, ela trabalhou junto com Jesus esse tempo todo, até que chegou o dia do Calvário de Jesus. E aí, naquele momento, foi um sofrimento para todos os discípulos, para Maria Madalena e principalmente para sua mãe, Maria de Nazaré. Durante todo o tempo que Jesus levava a sua cruz para ser crucificado, estavam juntos Maria Madalena, Maria de Nazaré, Joana de Cusa e João Evangelista. E foram os 4 que ficaram ali aos pés da cruz, sofrendo junto com Jesus, enquanto os outros discípulos, com medo de serem também pegos e também crucificados, se esconderam, o que era natural. Depois da crucificação, José Arimateia cedeu sepulcro para que Jesus fosse colocado. E como Jesus já havia dito que no terceiro dia ele voltaria, eles colocaram os guardas, todos nós sabemos disso, mas no terceiro dia, Pedro, João, todas as mulheres, inclusive Maria Madalena e sua mãe, foram em direção ao sepulcro para poder cuidar do corpo de Jesus. E aí todos nós sabemos que quando eles chegam no sepulcro, eles se dão conta que o sepulcro está aberto, que não tem guardas e que o corpo não está lá, apenas o manto que cobria as vestes de Jesus. Então eles ficam atordoados e todos voltam para dar essa notícia. E quem fica lá? Nossa querida Maria Madalena. E de repente ela vê um homem que ela pensa que é o jardineiro e pensa: Senhor, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E quando ele se vira, fala: Maria. Ela: Senhor, mestre querido, era Jesus. Então ela corre para o abraçar, ela: não me toque, Maria. Eu ainda não subi ao Pai e eu estou com algumas vibrações deletérias que você não precisa tê-las com você. Diz o estudo de Chico Xavier que nesses 3 dias que Jesus ficou afastado, ele foi às profundezas para poder ajudar Judas, para acolher Judas. Então vocês vejam que bondade, que extrema bondade de um espírito puro como Jesus, né? De depois de ter sido traído por Judas e depois de tudo que aconteceu, ter sido crucificado, ir às profundezas para poder acolher Judas e trazê-lo com ele, para que ele pudesse ter uma nova chance, né? A partir de então, Jesus fala para Maria: Maria, vá e dê a notícia, fale para todos que eu os encontrarei. E Maria então sai correndo, feliz da vida. Quando chega na casa de Simão Pedro, ela abre a porta e fala: eu vi Jesus, Jesus me apareceu. E na hora Tomé fala: Jesus apareceu logo para ti? Por que para ti? Por que não para mim, para Pedro? Por que para ti? Como já a condenando por ela ter sido uma meretriz. Ela então fica triste, se recolhe, e Maria de Nazaré que vem: minha filha, alguma coisa no meu coração diz que eu tenho que acreditar em você. Eu tenho certeza que meu filho apareceu para ti. E realmente, depois de alguns dias, Jesus encontra com todos os discípulos. Os discípulos lhe aparecem em outros lugares também. E depois disso, na hora da partida, da despedida, cada um dos apóstolos vai fazer o seu trabalho. João vai para Éfeso, Pedro volta para Cafarnaum, e cada um segue o seu destino para poder fazer o trabalho em prol do cristianismo. Só que no último momento que a Maria está
com os discípulos, ela conversa com Pedro e fala: Simão, me leva contigo. E Simão também acaba condenando, fala: Maria, eu não posso, tu és mulher e tens um passado. Ela então se sente extremamente sozinha e senta na areia da praia da Galileia e começa a pensar o que fazer. A partir dali, ela no primeiro dia começa a pedir ajuda nas casas, porque ela queria trabalhar e ninguém dava emprego para ela. E as pessoas, os homens principalmente, vendo ela na rua, falam: volta para a vida, você ainda é muito bonita, toma um banho que as coisas voltam ao normal. E ela seguiu 3 dias sem conseguir se alimentar, porque não tinha de onde tirar, até que ela, depois de algum momento, na areia da praia, sem saber o que fazer, começa a ouvir uma matraca, muita gente batendo, gritando, e ela começa a perceber que era um monte de leprosos que vinham tentando encontrar Jesus para que pudessem ser curados. E quando eles chegam na praia, Maria pergunta para eles: onde vocês vão? O que vocês querem? E eles falam para ela: nós viemos, soubemos do Messias e viemos para tentar sermos curados. E ela fala para eles: sinto, mas vocês chegaram tarde. Assassinaram meu Senhor, o crucificaram sem motivo algum. E eles, de repente, ela olha no semblante deles e vê que eles estão extremamente tristes depois que ela fala isso, porque eles vêm de longe para tentar serem curados e viram que as esperanças se perderam. Então Madalena começa a pregar para eles a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, e sente que naquele momento eles começam a se tranquilizar, a ficarem mais felizes, mesmo tendo a doença da lepra. E ela explicando que a vida não é só aquela, que em breve eles estarão no reino dos céus. Foi tudo isso que Jesus explicou, que continuassem no caminho do bem, perseverantes, que em breve eles estariam juntos ao Senhor. Então eles se despedem, muito tristes, mas ao mesmo tempo amparados pela palavra de Maria Madalena. Dão a volta e começam a ir embora, mesmo porque já vinha chegando as autoridades para expulsá-los dali. Então eles começam a ir, e quando eles iam dobrar a rua, uma última criança volta e dá um tchau para ela. E aí ela tem uma reflexão e pensa assim: meu Deus, eu não tenho ninguém, eu não tenho família, por que não fazer o bem a essas pessoas? Eu vou viver a minha vida pregando para eles. Então ela fala: esperem por mim, e sai correndo atrás deles. E ela entra na casa dos leprosos em Jerusalém e começa a viver junto com eles o tempo todo. E toda tarde, antes do anoitecer, ela sentava numa pedra e começava a falar para todos aqueles que estavam prestes a desencarnar sobre o Espírito de Jesus, que todos seriam abençoados e que teriam uma nova vida no reino dos céus. E aquilo durante 10 anos foi tranquilizando aquelas pessoas. Elas se sentiam perseverantes fazendo esse trabalho em prol do amor àquelas pessoas. E 10 anos depois, quando ela estava se banhando, ela começa a ver um leproma no seu colo. E ela não se entristeceu, pelo contrário, ela começou a sorrir e falou: bom, agora eu vou pagar na carne todos os pecados que eu cometi na carne. E no dia seguinte, ao falar para todos eles, ela já começou assim: nós leprosos estaremos juntos por muitos anos, até que o reino dos céus nos chame. Os anos se passaram, 20 anos se passaram, ou seja, ela já tinha 28, com mais 10, 38, com mais 20, 58. Madalena já tinha se tornado uma senhora, com o corpo cheio de lepromas, já tinha perdido alguns dedos devido à lepra, e já estava sentindo que o seu momento de desencarnar estava chegando. E o seu último desejo era exatamente encontrar Maria de Nazaré e João Evangelista. Só que eles estavam muito longe, estavam em Éfeso, e ela precisava seguir até lá. Como esse era o seu último desejo e era muito importante para ela,
ela se despediu dos leprosos, cada um deu um pouquinho do que tinha para que ela seguisse o caminho, e seriam vários dias, seria uma jornada imensa. Então ela começou a seguir à noite, caminhava à noite, e durante o dia ela descansava embaixo de uma árvore, porque à noite era mais fresco. E dias depois, quando ela estava chegando na porta de Éfesos, a febre já estava demasiadamente prejudicando-a, e ela então começou a delirar e caiu no chão. Uma família que vinha passando viu Maria cair dali, não sabia quem era, e viu que ela delirando chamava por Maria de Nazaré. Então eles foram correndo na casa de Maria de Nazaré e chamaram-a, dizendo que tinha uma mulher caída no local, na entrada de Éfesos, que estava chamando o nome dela. Maria veio com João, a recolheu, levou para casa, e Maria ficou durante 3 dias e 2 noites cuidando de Maria Madalena. Mas no terceiro dia, ela deu simplesmente um suspiro e sentiu aquele alívio de dor. Era Maria Madalena saindo do corpo e se tornando espírito, desencarnando. E no momento em que ela desencarnou, ela olha para o seu corpo, olha para Maria de Nazaré, sente a brisa do vento e segue para onde ela sempre sentava para refletir, que era nas areias da praia de Tiberíades, ou da Galileia. E ela sentando, refletindo, de repente ela vê uma luz. Passa mais uma? Mais uma. Ela vê uma luz vindo através do vento e através das nuvens em direção a ela. Ela então, quando chega mais perto, ela percebe que é Jesus. E quando Jesus pega pela mão, ela fala: Senhor, mestre querido, Maria, eu te prometi que te daria um reino de bem-aventuranças. Você amou muito e passou na porta estreita. Então venha comigo, que agora você vai vir comigo ao Pai. E assim Maria sobe ao Pai. Tempos depois, ou décadas depois, a gente não conhece uma história de Maria depois que ela desencarna, mas através do livro Os Espíritas, a gente veio descobrir que depois de alguns anos ela veio reencarnar como Santa Teresa de Ávila, na Espanha, que os católicos também a canonizaram, por isso virou Santa Teresa de Ávila, e ela foi uma doutora do catolicismo. Ela transformou as leis católicas, era uma grande escritora, e diz Chico Xavier, numa obra, que ela foi a reencarnação de Maria Madalena. Gente, foi uma mulher que transformou-se totalmente no encontro com Jesus. E depois eu refletindo e conversando com um amigo, eu fiquei pensando por que Paulo de Tarso, que foi outro ícone do cristianismo primitivo, ele depois do seu encontro com Jesus, que fica cego nas areias de Damasco, e depois encontra com Ananias, que faz com que ele volte a enxergar a pedido de Jesus, ele ainda levou 3 anos no deserto estudando as escritas de Jesus para saber que aquilo ali era a coisa mais importante que ele tinha que fazer na vida, trabalhar em prol do cristianismo, do que Jesus ensinou. E Maria, no seu primeiro encontro com Jesus, ela reconstruiu totalmente a sua vida, transformou a sua vida de uma forma que Emmanuel vem dizer que a gente vai reencarnando, e à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo algumas coisas e vai criando dentro de nós algumas perspectivas que fazem com que a gente se torne mais capaz para algumas coisas do que para outras. Então você vê que às vezes uma criança nasce sabendo tocar vários instrumentos, né? No caso de Paulo de Tarso, ele provavelmente trouxe de outra encarnação o intelecto,
Ele viveu em prol do intelecto, porque aquele homem era o doutor das leis, e naquela época ele já falava 3 línguas diferentes. Maria, mulher, veio com a possibilidade de ter a sensibilidade de ser uma pessoa já de coração generosa, porque eu não falei aqui, mas a casa dela era aberta a todos os sofredores. Ela constantemente doava muito do que ela ganhava para todas as pessoas que sofriam, para os mendigos, para os escravos. Então ela já tinha essa sensibilidade na alma de ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa. Então ela já estava pronta para tomar aquela atitude, a atitude de largar tudo e seguir a Jesus. Então a gente pensa assim, caramba, será que nós teríamos essa maturidade toda de repente largar tudo? E coincidentemente eu até conheço 2 pessoas, um casal, ele médico, ela economista, viviam muito bem numa casa em Copacabana, tinham tudo que queriam ter, e de repente largaram tudo e foram morar no Haiti para ajudar o próximo, numa ONG chamada, se eu não me engano, não é Casa do Caminho, depois eu digo para vocês o nome certinho. E eles largaram tudo e são parentes de uma amiga minha. E agora eles voltaram para o Brasil e estão morando em Mato Grosso do Sul, também junto a uma ONG, se doando totalmente a vida do próximo. Ou seja, é realmente você nascer com esse espírito preparado para tomar uma medida como essa. Lógico que nós não vamos, né? A hora que nós nos sentirmos preparados, aí quem sabe tomaremos uma medida como essa, mas a princípio a gente tem que fazer aquilo que muitas vezes Jovan, Regina e outros falam aqui na frente, tomar as atitudes de nos melhorarmos a cada dia 1%, né, Regina? Fazendo mudando aqueles pequenos detalhes que nós precisamos mudar, como a intolerância, a impaciência e outras coisas mais. Bom, a história de Maria eu acho lindíssima, não sei se vocês gostaram, mas como não pode faltar uma música, né, gente? Aí eu fiz uma música para Maria de Madalena, que eu vou tentar tocar aqui para vocês. Se o microfone aqui deixar. Tira. Peraí. Eu acho que vai dar. Deixa eu botar aqui por cima. Bota ele aqui em cima que está funcionando. Quanto tempo ainda tem, Giovanni? Já está na hora. Hã? A hora já está na hora. Mas... Tá. Falo demais, né? Quase não deu tempo para música. Maria Madalena, um espírito de luz, sofreu intensamente aos pés da cruz. Sua caminhada nos ensina e nos conduz ao amor e à misericórdia de Jesus. Maria Madalena, fonte de superação, exemplo de total reconstrução, ajudou os rejeitados com tamanha compaixão, por amor, por caridade e dedicação. Veio no céu um lindo poema com poder de transformação. É Maria Madalena em oração. Veio no céu um lindo poema com poder de transformação. É Maria Madalena em oração. Veio no céu um lindo poema com poder de transformação.
todos. Espero que sirva para nós da melhor forma possível. Bom, vamos encerrando aqui a primeira parte, né? E aqueles que estão em casa, que vão assistir a nossa palestra, muita paz e muita luz.